Aguardando aqui a Nena, que já tá chegando. Tereza, seja bem-vinda. A Nena aqui, a Nena entrou. Deixa eu dar um ok aqui. Legal. Aê! Chegamos. Chegamos. Tudo bem, Nena? Tudo, a Carol, Pardinho, Carol, pessoal conhecido aí, ó, entrando. é, Isso aí. Temos Helena uma. Nunes. Leandro. Show. Bom, Nena, hoje nós temos uma proposta um pouco complexa, né? Um tema bem difícil. Então vamos tentar, dentro dessa uma hora, obviamente, não vamos conseguir esgotar esse tema, mas vamos Não. tentar, pelo menos, startar, né, essa discussão, vamos dizer assim. Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou psicólogo, né, atuo há mais de 10 anos na área clínica, projetos sociais, e tive a grata oportunidade de conhecer a Nena. Inclusive, foi ela que me deu a proposta de falar sobre essa temática, então ela como teóloga, eu falei, bom, então vamos juntar essas duas coisas, vamos, né? Vamos falar pelas essas duas perspectivas, né? E por isso surgiu esse tema, né? A psicoteologia do luto, né? Mas antes da gente iniciar, se apresenta, Nena, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você. Então vamos lá. Hoje, como estamos com os dois públicos, né? As Então. pessoas que te conhecem que me conhecem. Então, eu sou bacharel em teologia. Fiz alguns cursos na USP sobre cultura hebraica dentro do contexto da Bíblia hebraica, porque eu descobri na faculdade que é o que eu amo. Você descobre a cultura do povo, Uhum. você desmembra mais da metade da Bíblia. E eu faço faço acompanhamentos. Na igreja a gente tem um grupo de mulheres, onde a gente chama de partilhas, e aí a Tá. gente traz todas as angústias da alma e tenta aí orientá-las, ministrá-las, aconselhá-las dentro da palavra de Deus. E a gente está Sim. nessa caminhada já há uns 13 anos, e o luto é um dos grupos que faz parte dessa temática aí gigantesca aí que tem. Né? Sim, sim. Eu sei que a Nena cuida de bastante gente, né? Nas células, trabalha na igreja. Como que é, Nena, para você? Vamos já ir iniciando, né? Startando esse tema. Como que é para você? Como que isso tem surgido para você? Não só nessa questão da pandemia, mas até se quiser também compartilhar alguma experiência. Como que você lida com essa temática luto? Infelizmente, o luto não é algo que eu estudei porque eu achei interessante, né? Mas foi uma vivência muito grande na minha vida. Então, resumidamente, uma grande perda que eu tive foi em 2004, quando eu perdi meu pai. E aí mudou toda a minha vida, toda a minha estrutura de vida, mudei várias coisas. Comecinho da minha conversão, acho que eu tinha 2 anos de convertida, então tudo Uhum. ainda muito confuso. E aí a gente teve 10 anos de bem com a vida, né? Tá. Nada, nenhum luto mais significante, vamos dizer assim. E aí em 2014 até Aham. 2017, eu perdi a minha mãe, que foi a maior perda que eu tive, os 3 irmãos dela, né, os 3 tios que eram irmãos dela, Uhum. e o meu cunhado. Então foram tempos de 2014 a 2017 muito difíceis para mim, Uhum. como cristã, como teóloga, como pessoa. E aí eu descobri muitas coisas, né? E aí foi nesse momento que eu encontrei o Leandro, né? Depois de quase 2 anos, um ano e pouco, que eu não entendia, porque eu não conseguia sair desse luto da morte da minha mãe. E aí eu descobri, né, uma aluna, que agora é amiga, graças a Deus meus alunos se tornam amigos, e aí É. falou, não, tem um pastor que é psicólogo, eu acho que você vai se dar bem com ele. E aí foi um presente de Deus, né, ela me apresentou o Leandro, e aí eu descobri uma coisa que não sei se a gente vai conseguir abordar como a gente gostaria hoje. Uhum. Na verdade, neste um ano e pouco, não é que eu não tinha saído do luto da minha mãe, né? E o Leandro me ajudou nisso. É que eu tinha outros lutos envolvidos sem ser a morte física. Eu tive outras perdas dentro desse contexto muito significativas que também envolvem o luto, né? Sim. E eu consegui descobrir isso com a ajuda do
do Leandro, graças a Deus, né? É, Então, o luto para mim, e aí é óbvio, quando você passa por um contexto desse, você tem um outro olhar para o enlutado. sim. Então, eu começo a ficar mais sensível quando, por exemplo, nessa época de pandemia, quando eu começo a ver muitos enlutados, e eu falo, como nessa situação está acontecendo, né? Então, a minha sensibilidade aumenta. É lógico que eu fui estudar um pouquinho, porque essa temática tinha muito a ver comigo, né? Entendi. Uau, então aí já não é só uma leitura teórica, né? É uma leitura experiencial mesmo, né? Você conhece tanto esse olhar para com as pessoas com que você cuida, né? Como líder e tudo mais, como também vivenciou essas dores e essas perdas, né? E aí, você falou que foi atrás, você foi buscar, você foi fazer leituras, né? Para ampliar a sua visão sobre a questão, né, do luto. E aí, pela perspectiva teológica, como que a gente dá conta? Né? Como que a gente consegue dar conta para essa temática tão difícil que é a perda, é a morte? É bem difícil. Então, só para a gente entender, a palavra teologia, ela quer dizer, seria literalmente estudo de Deus. Só como a gente vai estudar Deus, né? Então, Calbart, foi um filósofo da década de 800, ele tem uma definição que eu amo, que ele fala que teologia é falar a partir de Deus. Ou seja, Deus vai te falar o que ele quer revelar sobre ele. E aí eu descobri que dentro dessa temática do luto na teologia, a gente não consegue ter resposta para tudo e descobrir tudo, mas a gente consegue ter algumas respostas do que Deus quer nos revelar sobre isso ou sobre qualquer coisa, né? Então, o que a gente vai trazer aqui é um pouco dessa revelação que Deus trouxe sobre essa temática, né, tão difícil, mas que também é muito difícil de compreender, né, na própria vivência, né? Sim. Então, e aí a gente tem que ajustar essa perspectiva, então. Porque aí eu tenho que dar conta da vida, e aí já tenho essa dificuldade de dar conta da existência, e aí quanto mais dar conta do término dela, dar conta da perda, da morte. Não é uma temática que a gente costuma trabalhar ela, se preparar para ela. Ela, quando surge na nossa história, é sempre de uma forma abrupta, né? E aí a gente tem que dar conta dessa sensação. Mas, e aí? Você falou da questão de Deus, como a teologia, né, como esse estudo de Deus. Como que é, então, olhar para essa temática do luto por essa perspectiva? Pela perspectiva de Deus. Primeiro, a gente tem naturalmente uma inconformidade da morte, né? Então, pode ser, a pessoa vai falar, olha, a minha avó de 98 anos dormiu, quando foram acordar, ela teve uma parada cardiorrespiratória, não sofreu, morreu. As pessoas vão chorar, vão ficar inconformadas com aquela morte. Então, assim, independente da idade, independente do sexo, da experiência, seja o que for, as pessoas sempre vão ter um olhar de inconformidade. Por que morreu? Né? Por que isso tinha que acontecer? E isso, teologicamente, a gente tem como entender, né? Então, primeiro, nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para ser eternos, né? Então, e aí eu vou entrar, só pincelar, meus alunos aí que estão vão saber, né? Que aí eu começo a pincelar as coisas, porque não dá pra gente se aprofundar. E aí, quando Deus cria Adão, antes de criar Eva, ele dá uma orientação. Ele fala, olha, todas essas árvores você pode comer, exceto uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. O que a gente entende? Se você fala para o seu filho, olha, aqui tem veneno de rato, se você comer, você vai morrer. Que ele vai comer e instantaneamente ele vai morrer, né? Então, de repente, eu não sei se Adão pensou isso, como foi. E aí a gente aborda um texto maravilhoso e um texto riquíssimo, que é o que está lá em Gênesis 2, que aí a gente pode trabalhar vários assuntos aí, né, com o pastor, de casais, a gente pode falar sobre responsabilidade, sobre omissão, sobre várias coisas, manipulação, mas aí, enfim, a gente sabe do contexto dessa história, eles vão lá, vou colocar eles, né, pra gente não fugir do assunto, eles vão lá, eles comem desse fruto proibido, e aí a árvore é bem descrita, é do bem e do mal. Então eles não conheciam o mal porque eles não conheciam o bem.
Então eles viviam em quê? Se não tinha nem o mal e nem o bem. Então eles viviam, acredito eu, que no pleno, no maravilhoso, né? Uhum. Porque não tinha uma comparação do bem e do mal. E aí eles não morrem instantaneamente. E aí tem toda aquela, né, história que aí eles ficam envergonhados, descobrem que estão nus e são expulsos. E aí Deus traz aí uma listinha, né, de castigos, vamos dizer assim, de Uhum. condenações, melhor dizendo, tanto para a serpente, como para Eva e como para Adão. E nessa recomendação, nessa determinação, ele fala do trabalho e tal. Então, se você reclama, vai lá reclamar com Adão quando vocês se encontrarem. Uhum. Ele vai dizer: olha, e você veio do pó, te formei do pó e para o pó você vai voltar. Então, neste período da história, ele entra a mortalidade, a qual nós não fomos criados para ser mortais. Então, o nosso espírito ele é imortal, que habita num corpo mortal. Então, já há um confronto aí, Uau, né, profundo isso. desse espírito imortal habitando nesse corpo imortal. Então, sempre vai haver uma inconformidade. Sempre vai falar, por que a morte não deveria, é novo, é velho, a situação. Então, sempre tem uma inconformidade que a teologia consegue te trazer. É porque lá atrás se morreu, né? Começou a morrer, e daí Adão começa a provar dessa morte, né? E aí, para não aprofundar muito, assim, mas provavelmente ele começa a ver animais morrendo, ele começa a ver vegetação morrendo, e ele começa a ver ele vê o seu filho morrer, né? E Tá. aí ele vê o mal, o filho matando o outro. Então, ele provou daquilo que não podia, que era o conhecimento do bem com o mal. Então, essa inconformidade, ela começa lá atrás, na criação, e até Tá. hoje a gente vive nessa inconformidade. Era como se o espírito falasse, não era para morrer, Hum. né? Mas a carne foi e a carne morreu. Tem algo incoerente acontecendo aí que não deveria acontecer. Exatamente. E aí, o que me ajudou muito, o que eu na época, né, até mesmo por uma questão, acho que mais espiritual, não te estudo, mas o que me ajudou muito foi compreender a soberania de Deus. Peraí, eu creio num Deus, que ele é todo poderoso, que ele tem todo o poder sobre todo o céu, a terra, debaixo do céu. Então isso, né, a palavra diz, não há uma folha que caia sem que ele tenha o consentimento. Então ele tem que estar no controle da situação, né? Uhum. Então não foi Satanás que fez, foi Deus que permitiu algo que vai acontecer com todo mundo, né? Sim. Todos nós vamos passar por isso. Então, entender a soberania de Deus me fez, principalmente quando eu falo dessas experiências, tem muito a ver com a morte da minha mãe, Uhum. porque eu perdi minha amiga, minha companheira, não foi só a figura materna, né? E ali a minha vida mudou muito. Então eu tinha que entender que Deus estava no controle da situação, senão eu ia Uhum. pirar ali. E aí dá tempo da gente contar uma Sim. experiência dessa soberania, porque assim, minha mãe ficou doente, a gente teve todo um processo de 1 ano e meio de cuidados, ela foi curada da doença que ela tinha, ela morreu de outra coisa, e Uhum. aí Deus preparou, na época ela ficou doente, Deus preparou tudo, assim, os melhores médicos, o melhor hospital, e quando ela foi hospitalizada pela segunda vez, ela foi no hospital que ela mais odiava, né, no hospital público que a gente tem aqui, bem conhecido, bem pertinho, que tem uma reputação horrível de que quem entra lá morre. E Uhum. aí, um dia antes do falecimento da minha mãe, um amigo nosso que tem uma influência conseguiu uma vaga na UTI do HC. Só que como ela tinha uma instabilidade respiratória, os médicos falaram, a gente só pode fazer essa transferência quando tiver essa estabilidade. E ela não estabilizou, e ela morreu nesse hospital. E aí, uma hora eu falei, Deus, mas por que o senhor não deixou ela ser transferida? Porque no HC ela teria condições, no HC seriam outros médicos, no HC seriam outros recursos. E para quem me conhece vai entender, né, que eu falo muito, eu e Deus a gente conversa muito, ele me pergunta muitas coisas, Sim. nossa forma de relacionamento. E ele falou para mim, filha, entenda uma coisa. Sou eu que recolho no Einstein e que curo no Einstein.
E sou eu que recolho no pior hospital público e que curo no próprio hospital público. Se você achar que a vida da sua mãe estava na mão dos médicos, nós vamos ter problemas. E ali foi um choque para mim para entender essa soberania. Se eu não entendesse que Deus era soberano para curar ou para recolher, eu ia começar a ter um problema ali. Então eu decidi crer, como eu sempre criei nessa soberania do Senhor. Só que quando a gente se conscientiza dessa soberania, é inevitável a gente não vir questionamentos, né? Então, se o Senhor tudo podia, se o Senhor podia curar lá no pior hospital público, por que não o fez, né? E aí, Leandro, o que eu noto, o que eu percebo em momentos de luto, né, com as pessoas, como eu falei, fiquei com um olhar de observação melhor. Que às vezes, até de uma forma de consolo, talvez, não sei, ou até alguns dogmas passados, as pessoas dizem o seguinte: não se questiona Deus. Não pergunte por que você está passando por isso, mas sim para quê. E eu discordo, como filha de Deus e como teóloga. E eu discordo desse não questionamento. Porque, para mim, eu vim de uma instituição muito dogmática, muito ritualística. Quem me conhece sabe que eu sou muito metódica, eu gosto de fazer as coisas muito certas. Então, eu vim com essa informação de não se questiona Deus. Deus é lá, ele está lá em cima, e ele vai te julgar, te condenar, e você não tem relacionamento com ele. Quando eu me converti, que eu encontrei esse pai, que eu posso conversar e ele me responde, e muitas vezes ele me pergunta, eu falo: o senhor é engraçado, né? Porque o senhor sabe a resposta, mas o senhor me pergunta. Para mim isso é relacionamento. E no relacionamento eu tenho o direito de perguntar e da pessoa responder, né? Então, quando eu questiono isso a Deus, eu não estou questionando a sua soberania, mas eu tô questionando no sentido de relacionamento. Eu não entendi Deus. Eu achei que fosse diferente. Por que aconteceu dessa forma? E eu acho que é até saudável isso para você se escutar, né? Para você tentar resolver todo esse problema que está à sua volta, né? Então, eu acho que o questionamento é extremamente importante para esse relacionamento, né? Um relacionamento saudável, ele tem questionamentos, né? Se não passar por questionamento, você pode dizer melhor do que eu como psicólogo. Se o relacionamento não tiver questionamento, temos problemas aí, né? E às vezes o importante está só no questionamento, não necessariamente na resposta, né? Porque a gente fica nessa expectativa da resposta, mas o questionamento por si só, né, já é esse movimento de gerar esse movimento interior, de você pôr para fora essas palavras, que seja para Deus, que seja para alguém, não é verdade? Exatamente. E aí, né, como eu estou aqui com o compromisso de trazer um embasamento mais teológico, eu poderia citar, a gente poderia aqui citar vários personagens bíblicos que questionaram a Deus, né, e que eram considerados homens de Deus, mas que no processo, não necessariamente de um luto, não entenderam o que estava acontecendo e falaram: não estou entendendo, Deus, vamos conversar aqui, vamos ter uma DR, né? Então, eu só quero citar um que tem a ver com a nossa temática e que eu amo essa humanidade dele, que é Davi. Né? Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, mas para mim ele é tão humano, né? Ao mesmo tempo que ele vai, mata milhares, vai lá, enfrenta, né? Desafio gigante. Daqui a pouco ele está chorando, se descabelando no salmo, interrogando a própria alma, porque está assim, minha alma, não estou entendendo. E aí você já vê um Davi todo melancólico e frágil, né? Ao mesmo tempo que ele vem com justiça, ele abre mão de que se tem a justificação, porque o rei dele está sendo injusto com ele, e fala: mas não interessa, é meu rei. Então ninguém vai se vingar, ninguém vai brigar. Então eu vejo uma humanidade em Davi de querer fazer o que é bom, e quando viu já fez o que é ruim, né? E essa briga interior de Davi. E Davi, eu queria que tenha a ver conosco, assim, que é bem interessante eu estudando sobre isso. Tem um salmo de Davi, que é o Salmo 10, que Davi vai dizer o seguinte: ele vai falar: por que te escondes, falando para Deus, por que te escondes de mim em tempos de aflição?
E esse versículo, esse Salmo 10, para alguns teólogos, e aí tem uma questão toda mesmo de texto, de como o texto é elaborado, alguns acham que ele é a continuação do Salmo 9. Só que se você pegar o Salmo 9 e o Salmo 10, você fala, nossa, um não tem nada a ver com o outro. Porque o Salmo 9, ele já começa louvando, adorando a Deus, dizendo, olha, eu vou contar para o Senhor, contar para o mundo todas as alegrias que o Senhor me deu, todas as conquistas que o Senhor me deu. E aí ele entra no Salmo 10, fazendo esse questionamento, que é o que eu falei agora, por que te escondes de mim em tempos de aflição? Só que não tem tempo da gente entrar nisso, mas tem uma coerência deste Salmo 9, 10 ser a continuação do Salmo 9, e o Salmo 9, na maioria das traduções, ele tem o título de A Morte do Filho. E aí a gente sabe pela história que ele chorou, clamou ao Senhor, pediu ao Senhor, e quando falaram, como a gente vai avisar? Porque o filho morreu, agora o homem vai se matar. E aí fala, seu filho morreu. Ele fala, ok, parou de jejuar, você me manda comida, foi, comeu, e foi sacrificar o Senhor, foi adorar o Senhor. Então tem uma lógica nisso, de que esse Salmo 9 começa com uma exaltação de louvor, eu creio que o Senhor está no comando de todas as coisas, eu te agradeço por isso, então ok, mas em algum momento ele faz esse questionamento. Mas por que o Senhor me abandonou? Né? Olha a minha angústia, olha a minha aflição. Então, só para a gente citar ele. Então, eu acho que, como você disse, né? Pode ser que a gente não tenha todas as respostas e provavelmente não teremos todas as respostas, né? Porque como eu falei lá da citação, por isso que eu achei importante, Deus vai revelar o que Ele quer sobre ele. E eu acho que não é nem uma questão de querer. Quantos anos tem a Mari? A Mari tem 3. 3 aninhos. Gente, eu vi a Mari quando nasceu. A Mari, é a mesma coisa você sentar a Mari e falar, filha, vou te explicar o que é 2020. Aí você explicar toda a situação política, econômica que estamos vivendo, a pandemia. Quando você acabar, ela vai falar, pai, posso brincar? Tipo, com a minha boneca? Tipo, né? Você entendeu? Não, nada, né? Então, e de repente a pergunta dela foi, por que estamos em casa? E você fez toda essa explanação. E às vezes eu acho que Deus faz isso com a gente. Né? Deus, por que disso? E ele fala, se eu for te explicar o contexto, você não vai entender. Então eu vou te revelar aquilo que cabe a você entender, que você consegue entender. Então, tive algumas respostas no meu período de luto? Sim. Muitas coisas ficaram sem respostas? Sim. E aí, para essas não respostas, eu tenho a soberania de Deus. Né? Eu foco na soberania. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é verdadeiro, então eu vou me focar nisso. E aí, só para a gente encerrar a parte do questionamento, uma pessoa que aparentemente fez um questionamento, mas aí dá para a gente pensar mais um pouquinho, foi Jesus, na hora da cruz, né, que está lá em Mateus 27:46, que ele diz a famosa frase em aramaico, né, El-I, lama sabachthani. Aí só vou abrir uma aspas de professora. Muitas traduções são como Eli ou Eloi, e o certo seria El-I, porque El é Deus, e I é pronome possessivo meu, né? Então é meu Deus, por que me abandonastes? A gente tem várias definições teológicas. Uma delas é que no momento da crucificação ali, Jesus estava 100% homem, né, com a sua humanidade, sentindo dor, sentindo aflição, sentindo humilhação, e aí ele recebe a carga de todos os pecados e transgressões do mundo. Imagina, um homem que não pecou, se sentindo assassino, com o peso do adultério, com o peso da prostituição, com o peso do roubo, todo o peso. E aí, a maioria dos teólogos vão dizer, o que até há pouco tempo eu concordava muito, que junto com isso veio também o peso do abandono, né, e o peso da rejeição. E que quando ele declara essa frase, é como ele sentisse esse peso da humanidade. E aí, uma conversa anterior
com o senhor Leandro Teixeira. Daí ele me deixou uma pulguinha atrás da orelha. E aí eu fui pesquisar, que é uma conversa bem interessante, que eu acho que dá para a gente conversar mais coisas depois. Né? Porque Jesus, ele não fala qualquer frase de abandono ou de rejeição. Ele cita o Salmo 22:1. Os salmos, eles nem todos são de Davi. Tem alguns outros músicos que fizeram salmo, alguns a gente não sabe a autoria, mas o Salmo 22 é um salmo davídico. Tá. Então, com uma conversa aí com o meu pastor psicólogo aqui, que está junto, e aí estudando um pouquinho, e aí aqui é uma conjectura, né, e para quem nos assiste pode concordar ou não, mas para mim, na cruz, Jesus ao citar Salmo 22:1, ele está lembrando da raiz dele de Davi e da raiz dele de Adão, que aí a gente vai na inconformidade. E ele fala, ó, lá em Adão, nós, né, vocês, humanos, nós perdemos a eternidade. E agora, na cruz, eu constituo essa eternidade. Então a morte vai até aqui. A morte acaba aqui. Tanto que essa é uma das últimas palavras, né? Em alguns evangelhos ainda fala, está consumado. No evangelho, por exemplo, de Mateus, nem fala. Fala, e ali já perfuraram e ele já morreu. Então, em alguns evangelhos é a última frase dele, e outro evangelho fala, está consumado. Então, assim, por que a última frase dele seria uma frase de desamparo? Para mim tem mais lógica de ser, olha, é um pouco mais além. Tá vendo a minha raiz de Davi, que é a raiz de Adão, né? E essa genealogia a gente encontra lá em Lucas 3, de 33 a 38, 23 a 38. Então, a minha genealogia chega a Adão, onde ele perdeu a nossa eternidade, mas eu vim para resgatar a eternidade. Então, a partir de agora, vocês voltam a ser eternos. A partir de agora é reconstituída a nossa eternidade. Né? Tanto que o nosso maior consolo teológico hoje no luto se a gente sabe que a pessoa morreu em Cristo, a gente fala, ok, vamos nos encontrar na glória. Viveremos eternamente. Sim. Esse é o nosso maior consolo. Né? Então, teve um resgate dessa eternidade que foi perdida por Adão. Né? Sim. Creio eu assim. Nossa, lindo, Nena. Coisas profundas você disse aí, realmente nos faz pensar bastante, mas acho que eu ainda vou fazer uma pergunta frente a essa temática, porque você citou a questão da inconformidade e você citou a questão da soberania de Deus, e que nesse processo de inconformidade, isso não deveria nos impedir de fazer esses questionamentos, de nos abrir para Deus, porque mesmo Ele sendo soberano, Ele está aberto para esse relacionamento e diálogo, né? Mas eu entendo que ainda somos envoltos a muita religiosidade, aos dogmas que você falou, e ao impacto da morte, algumas pessoas começam a olhar para Deus e buscar respostas para aquilo que está acontecendo, para aquela dor que está acontecendo. Você falou no começo dessa live sobre a questão da teologia ser esse estudo de Deus. Essa perspectiva de olhar para a vida a partir de Deus dá um outro sentido. Mas uma pergunta que eu imagino que você, como teóloga, deve ter ouvido bastante, é aquela questão, né? A gente olha para Deus como Deus todo-poderoso, né? Tendo essa potencialidade em si de fazer qualquer coisa. E aí, frente a uma possibilidade de morte, que a gente ora, que a gente clama, e aí algumas pessoas que estão passando por esse processo, jejuam, fazem campanha, fazem todo um processo, né, para lidar com aquela morte que está à porta e, porventura, isso não acontece. Só que ele também ouve o testemunho de pessoas que passaram por processos parecidos e que orou e que jejuou e que Deus curou do câncer, que Deus curou da morte, pessoas que, enfim, estavam em coma e retornaram. E aí a pessoa para e olha para ela e fala, por que com ele e comigo não? E aí a gente vai entrar naquela máxima teológica que é, se Deus é todo poderoso, por que ele permitiu? Então, se ele permitiu, é porque ele não é todo-poderoso? Entendeu? E se ele é todo-poderoso e permitiu, então ele é mau?
Então, como que é? Acho que imagino que esses questionamentos já veio para você como Ou teóloga, ele é né? seletivo, né? Ele escolhe uns e outros não, né? Pois é, como que é isso? Então, eu acho que aí entra a soberania, né? Não tem, eu acho que não tem como fugir dessas temáticas de Uhum. soberania. Um exemplo que a gente teve na nossa família nessa época de luto, a minha prima, ela fez uma cirurgia bariátrica, foi um sucesso, daqui a pouco ela começou a passar mal, e aí ela foi para o hospital, teve que refazer a cirurgia, dali ela entrou em coma, e ela ficou 40 dias no hospital, e nós clamamos, foi desenganada 2 vezes, o médica falou para o esposo dela, olha, vai resolver as questões do funeral, porque só tem algumas horas. Ele falou, não, ela tá viva, enquanto ela estiver viva eu tô aqui. Ela falou, mas você vai adiantar? Não vou adiantar nada. E ela voltou desse coma, sem sequela, teve uma filha depois, e aí o pai dela entra num processo de coma, é entubado, e com a mesma fé, com a mesma esperança, a gente orou, a gente clamou, a gente se reuniu, a gente jejuou, e o Senhor o recolheu. Então, a mesma família, eu estou falando de pais e filha, pai e filha, né? Filha e pai, que servem ao mesmo Deus, que estão na mesma temática. Então, por que Deus foi tão bondoso com ela e não foi com ele, né? Ah, porque será que ela tinha um propósito? Ele fez tudo o que tinha para fazer? Então, são coisas que a gente não tem, a não ser que você tenha realmente uma revelação específica de Deus para aquela situação, você não consegue trazer na teologia uma regra. Eu acho que é bem isso, não tem uma regra. Sim. Né? Não tem. E aí eu acho que muitas pessoas procuram a regra, né? Se orar Sim. dessa forma, se fazer dessa forma, mas não tem uma regra. Como ele é todo-poderoso, me veio à mente agora também, na época da minha mãe, que o que me confrontou foi essa coisa dela estar nesse hospital que era ruim. Pode ser que alguém se lembre, teve um testemunho que tomou à tona, assim, de uma missionária que estava num país perseguido, e ela foi espancada, e os agressores acharam que ela tinha morrido, quase como Paulo, assim. E aí colocaram ela no lugar, e aí os irmãos conseguiram encontrar, eles ficavam escondidos dentro de um container, ela foi praticamente sem vida para esse container. Eles cuidaram dela nesse container. Então, imagina, num container, sem janela, sem recurso, e essa mulher, ela volta à vida, e aí ela consegue voltar para o Brasil, e na mesma época da morte da minha mãe, 2014, ela começou em várias igrejas dar esse testemunho. E aí você fala, então será que é equipamento? Então será que é o melhor hospital? Né? Então, Deus tinha um propósito para que ela continuasse. Então, e eu acho que é nessa grandeza de Deus, que se ele parar para nos explicar, quando ele acabar, a gente fala, eu posso voltar a assistir televisão? Posso fazer? Porque eu acho que é tão grande que a gente não consegue compreender essa grandeza dele, essa soberania dele. Então, não é um processo seletivo, não é uma regra, mas é o agir de Deus individualmente, com cada um. Né? E também não acredito numa predestinação, nem de salvação, eu acredito na minha linha, uma predestinação de destino, né? Creio que o ser humano tem um livre-arbítrio, que a gente tem os caminhos. Então pode ser que amanhã uma pessoa esteja em coma e não era o momento para ela estar em coma, não era para estar, talvez escolhas, talvez oportunidades. Então, não é uma regra. Não somos marionetes, né? Onde Deus vai brincando e vai falar, o dia desse hoje ir, o dia desse ficar. Então, essa soberania individual, esse relacionamento individual com Deus, né? De ele tratar um na sua essência. E aí eu, vendo a questão da morte, e sempre, para mim, sempre, quando eu tiver algo para se questionar, ele sempre vai optar pela salvação. Quando minha mãe tinha 3 dias que ela estava no hospital, Deus me fez uma pergunta. E aí eu falei, não gostei dessa pergunta. E minha mãe, ela veio de um catolicismo muito forte, depois ela veio de uma forma muito praticante do espiritismo, e na doença ela encontrou Jesus e o declarou. E quando minha mãe estava em coma, o Senhor perguntou para mim, filha, o que é mais importante? A cura ou a salvação? Eu falei, não gostei dessa pergunta.
E eu falei, é a salvação, mas como filha, eu vou até o fim clamar pela cura e salvação. Mas o Senhor vai fazer a sua vontade, né? E ele o fez e a recolheu. O que aconteceria se ele só tivesse curado? Não sei, né? Não tenho ideia, não tenho ideia. Então, sempre eu acho que vai esbarrar nessa soberania, e muitos, né, e eu falo isso muito para os meus alunos, eles vão saber disso, muitos procuram a teologia para enrijecer, né? Procuram a teologia para criar regras, para criar fórmulas, para falar isso está certo, isso está errado. E para mim a teologia é isso. O que o Senhor tem para me revelar sobre isso? Sim. Então, o que eu tenho para te revelar, se for mais profundo, você não vai entender. Ok, paramos por aqui. Na faculdade, quando eu comecei, né, quem já fez teologia sabe, você entra na faculdade muito crente, aí você vai sendo confrontado, e você vai pensando, fala, meu Deus, será que é isso mesmo? E aí eu fiz, no segundo semestre, eu acho, terceiro semestre, eu fiz um pacto, uma aliança com Deus. Eu falei, Senhor, se a teóloga matar a cristã, eu vou embora desse lugar e eu não volto nunca mais. Porque sempre a cristã vai ter que estar acima da teóloga. Então, para mim, o que vale mais é a experiência que você tem do que a própria regra, do que a própria doutrina, essa experiência que você tem com Deus no luto. Sim, e porque eu vi muito no luto, Leandro, eu fui muito machucada no luto com a religiosidade. Fui muito machucada com palavras bíblicas, com versículos bíblicos, ditos na hora errada, da forma errada, sem nenhuma empatia, né, com o tempo, com a situação. Então, a teologia ela não pode te matar. Eu tenho uma máxima que sempre eu falo, quem me conhece, eu falo que a verdade com amor, ela cura. E a mesma verdade sem amor, ela mata. Então, você precisa saber como você vai falar, se é o tempo de falar, né? Então, você vai falar o quê para uma mãe que perdeu um filho? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Eu não vejo, agora, neste momento, eu não vejo nada cooperar para o meu bem, né? Sim. Então, mas é a palavra de Deus, mas será que está empregada na hora certa, no momento certo, com amor? Será que foi Deus que mandou você falar isso? Provavelmente Deus falou, vai lá e abraça, fala, tô aqui, né? Sim. Isso vale mais do que muitas coisas. Então, a religiosidade me preocupa muito e aí eu pelo menos tento me livrar dela, principalmente como teóloga. Até no final, acho que eu vou até tentar retomar essa questão, né, para que a gente possa falar, né, de conselho, o que é isso? Porque eu sei que frente à angústia, a gente quer tentar de alguma forma preencher essas lacunas, né? Frente à pessoa que está ali no luto, naquela angústia, a gente quer de alguma forma dar resposta, e de repente é nessa hora que porventura a gente acaba se equivocando, né? E aí agora eu vou pegar um pouquinho dessa sua deixa e vou entrar um pouco nessa perspectiva psicológica, né? Eu gostei desses dois pontos, né? Eu acho que o nosso tom está indo muito pelo tom da experiência, né? Eu acho que se a gente fosse aqui destrinchar perspectivas de teóricos, teólogos e tudo mais, a gente iria por outro caminho, mas a gente só tem 1 hora para a gente poder conversar. E está sendo muito rico isso. Eu acho que é entre a questão da inconformidade e da soberania. Existe esse processo, né, desse impacto, né, que gera essa inconformidade, e até interpretar e entender essa soberania. Isso dentro da perspectiva psicológica, a gente trabalha com 5 estágios, né? Então, uma pessoa que passa pelo processo do luto, a gente fala de 5 estágios. O primeiro seria o da negação, né? Que é esse primeiro impacto de ficar inconformado, de não acreditar que consigo estar acontecendo isso, né? Esse estágio ele pode durar muito tempo, dependendo de como que isso acontece, né? O segundo estágio tem a ver com a raiva, que é essa indignação, entendeu? A pessoa não quer muito papo, não quer conversar, o que gera no seu coração uma raiva que ela precisa direcionar para algum lugar, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Tem um terceiro estágio, enfim, estou resumindo porque é bem amplo, que é o da barganha, né? O da barganha tem a ver com aqueles acordos
que a pessoa vai tentando fazer com Deus ou consigo mesmo, né? Que se Deus curar, ela será diferente, que se isso mudar, ela vai ser outra pessoa, e que, de repente, a partir dessa perda, ela também não será mais a mesma, mas é só daquele momento, essa barganha acontece, né? Entra um quarto estágio, que é um pouco delicado, que é o da depressão, né? Que eu acho que é a hora que a ficha começa a cair. Né? E aí a pessoa ela acaba ficando muito ensimesmada, muito voltando para dentro de si para tentar assimilar muito. E quem está ao redor e olha fica muito preocupado, né? Porque a pessoa ela se recolhe realmente. E aí o que está acontecendo ali dentro que nós não temos acesso? Até chegar ao quinto estágio, que é o estágio da aceitação, né? E aí sim, é a hora que a pessoa consegue assimilar essa dor, essa perda e continuar caminhando. Mas por que a gente olha para esses estágios? Eu preciso entender um processo que é anterior, né? Eu preciso entender que eu sou um ser construído socialmente, né? Todas essas pessoas que fazem parte da minha história, uns com mais intimidade, outros com menos intimidade, eles foram contribuindo com essa constituição que sou eu. É como se isso fosse se transformando em bases, alicerces, pilares. A pessoa se torna constituinte desse ser. Ao passo que perde, entendeu? A sensação é vazio. Existencialmente falando, é vazio. Né? E é por isso que vem esses estágios da raiva, da negação, porque agora eu preciso olhar para dentro, essa pessoa que é constituinte, e aí depende do nível de intimidade, porque não é só o título, tem pessoas que, de repente, um pai, um avô, uma mãe, mas que porventura não tiveram convivência, elas sofrem por não sofrer. Tipo, tem pessoas que chegam no consultório e falam, nossa, eu perdi o meu avô, mas eu estou preocupado porque eu não estou sofrendo. Existe uma diferença entre a negação de não aceitar aquela e o fato de não ter tido convivência. E aquela questão, essa pessoa não ter feito parte desse processo de constituição. Então o impacto é bem pequeno. Agora, dependendo do nível de relacionamento, dependendo desse nível afetivo, essa perda gera um caos e é por isso que é comum a gente ouvir a vida não vale mais a pena. Não faz mais sentido viver. Não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente. E aí quando você fala da inconformidade, da soberania, essas perguntas vão permear esse processo. E aí um processo terapêutico é justamente propiciar que essas perguntas venham. Não que tenhamos as respostas, mas que é importante elas saírem para que você também possa se ouvir e tudo aquilo que está acontecendo dentro de si. Até chegar a um processo que é quando eu descubro que essa constituição, essa importância que a pessoa tinha dentro de mim, ou tem dentro de mim, não tem a ver somente com o aspecto físico. Também tem a ver com o aspecto simbólico, afetivo. Porque por mais que a pessoa não esteja mais fisicamente, tudo aquilo que ela contribuiu para esse processo existencial continua aqui. Eu não terei mais daqui para frente. Mas até aqui aonde houve a existência, ninguém vai me tirar isso. Eu vou ter que lidar com a dor, vou ter que lidar com a saudade, vou ter que lidar com todas essas sensações em datas comemorativas, aniversário, Natal, essas datas que remetem à afetividade, relacionamento e tudo mais. Mas é o processo necessário para a pessoa conseguir entender que isso não saiu daqui. E aí a pessoa vai ter que descobrir um sentido para a sua existência, para continuar caminhando. E aí ela vai perceber que a existência não estava pautada somente nesse pilar relacional. Por mais importante que essa pessoa seja nessa história, tenha sido nessa história, né? Por mais importante que seja. E claro, e aí a gente vai lidar com os percalços da vida e essas coisas que você nos trouxe como experiência, né? Aqui a minha pastora está aqui também, a Margarida, acompanhando, e nós vivemos isso na igreja há um tempo atrás, de ver o meu pastor, né? Uma semana antes que a filha vinha com uma doença e tudo mais, e uma semana antes, acho que uma semana antes ou 10 dias antes, uma coisa assim, ele orou por uma pessoa que estava numa cadeira de rodas na igreja, e ele orou por ela, nós estávamos presentes, né? E essa pessoa ficou em pé ali na hora, a partir daquela oração. Depois nós fomos visitar ela que abriu a porta para a gente ao entrar na casa dela, e nós nos
nos alegramos com esse milagre, e aí passa-se esse curto período de tempo, a filha morre. E aí você fala, como é isso? Né? Como lidar com todo esse processo que, enfim, nos foge. E aí eu, às vezes, volto para Salomão. A vida não faz sentido. Não. E como Salomão, né? Quanto mais você vai ficando mais experiente, menos sentido faz. Pois né? é. E aí ele fala, né? Tudo que vier à tua mão faz conforme as tuas forças. Né? Porque para a sepultura, para onde nós vamos, não há sabedoria, não há conhecimento. É até aqui. Até aqui eu preciso ir descobrindo e construindo um sentido para a minha existência. E não é um sentido único, é um sentido que é diário. Até o momento daquela perda, a minha vida tinha um sentido. A partir do momento que eu tive aquela perda, eu preciso construir um novo sentido para continuar caminhando. Né? Não sei se você enxerga esse paralelo também com a teologia. Com certeza. E você colocou um ponto aí que eu queria teologicamente ressaltar, né? Que é a questão de quando você chega, principalmente nesse estágio da depressão, que você fala nada mais tem sentido, né? Eu entrei nesse estágio com a minha mãe, porque eu fiquei 1 ano e meio a serviço da minha mãe com muito amor. Então eu larguei tudo, eu parei de dar aula e a minha vida se baseava. A primeira vez que o despertador tocou 7 horas da manhã e eu falei, não preciso levantar para dar remédio. Para quem que eu vou fazer café da manhã? Para quem eu vou fazer? E aí entra essa questão. Para que viver? Só que a minha preocupação é, dependendo com quem você fala isso, fala, mas você é cristão. Você é cristão. Como você não tem motivo para a vida? Deus é o seu motivo. Deus é a sua razão. E aí, em vez de um alento, você tem um julgamento. Né? E talvez, se esse cristão não estiver preparado e entender, né? Bom, aqui eu preciso de uma ajuda de um profissional, aqui eu não consigo mais sozinho. Deus está acima. O meu amor com Deus nunca foi questionado. Eu nunca falei, eu acho que eu não amo mais a Deus, eu acho que eu não quero mais servi-lo. Nunca nesse processo. Mas outros questionamentos vieram. Então, se a pessoa não tiver essa maturidade, esse entendimento dele mesmo, ele vai falar, é verdade. Eu estou questionando, então eu não sou um bom cristão. E se eu não sou um bom cristão, eu não sirvo para amar a Deus, eu não sirvo para servir a Deus. Então, além do sofrimento da morte física, ele vai ter uma morte espiritual. Sim. Então, isso é muito sério e muito preocupante. Verdade, né? Verdade. E eu acho que tudo isso que você falou como psicólogo, Leandro, alivia para a gente como conselheiro, para você como pastor, de muitas vezes não ter resposta. Sim. O que você vai falar para o seu pastor, né? Para sua pastora que está aqui? Que explicação você consegue dar? Você vai simplesmente nesse momento falar, não entendi nada também, mas me dá um abraço, vem cá, estou com vocês, vamos seguir junto, vamos ser fortalecidos no amor. E qual a resposta para isso? Não sei. E o que a Bíblia diz sobre isso? Não sei. Tem uma máxima no meio cristão, sabe aquele erro de português que quando é muito agravante você fala, ai! Tem uma máxima no meio cristão que me dá esse estrondo no meu ouvido quando eu ouço, que é, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia tem interpretação para tudo. Você pode interpretar do jeito que você quiser. Você pode adaptar, você pode aplicar do jeito que você quiser. Resposta é sim e não. E na Bíblia você vai ter coisas que são sim e coisas que não. E você vai ter coisas que ele não menciona. Sim. Então, quando você não menciona, não é resposta. E aí as pessoas podem interpretar, né, conjecturar, mas a resposta, então ela não tem resposta para tudo. Sim. Então, muitas vezes me perguntam, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu falo, nada. E fala, mas fulano disse, porque ele pegou outro texto e interpretou, mas a Bíblia sobre isso não diz nada. Então, e aí isso acho que vai um pouquinho da maturidade, né, de quem está aconselhando, pastorando, para falar, eu não preciso saber de tudo, não é o meu compromisso dar resposta de tudo, o meu compromisso é te acolher, o meu compromisso é estar com você, o meu compromisso é falar, não está sozinho do que você precisa, né? E não te dar todas as respostas, porque eu não tenho. Sim, né? E esse aconselhamento, esse acompanhamento, até para ajudar, né, nesse processo, até para entender essas fases que eu falei que porventura a pessoa esteja passando. Eu já atendi pessoas que passaram-se 7, 8 anos da perda, a pessoa ainda estava na negação. Né? A gente fala de estágios, né, mas não necessariamente ele é vivenciado na ordem,
né? Ou todos os estágios são vivenciados. Às vezes a pessoa ela passa da negação e já vai para a aceitação, entendeu? Então cada pessoa vivencia de um jeito. Mas é importante esse relacionamento para ver onde a coisa ficou estagnada. Então, às vezes, tem pessoas que ela está no processo inicial do luto, mesmo que isso já tenha acontecido há muito tempo. E aí ela precisa de alguém justamente para ampliar essa visão, né, pelo menos para pôr para fora, se reorganizar, para começar a despertar e construir um novo sentido para a sua existência a partir dessa perda, vamos dizer assim, né? E aí, olha, Nena, tem muito tema, a gente falta aqui uns 10 minutinhos para acabar, vamos ver como que a gente consegue concluir esse tema. Eu estou vendo que tem bastante gente colocando pergunta, né? A gente, não sei se a gente vai conseguir abordar, mas depois aqui vai ter os nossos Instagrams, se vocês quiserem mandar pergunta no direct, eu tenho certeza que a Nena com todo carinho vai querer responder, eu também, tá ok? Ampliar um pouco essa visão, né? Porque nós estamos vivendo uma época de pandemia, de morte, onde as pessoas estão começando a questionar a existência, né? Outro dia eu ouvi um médico falando isso, que eu acho que tem dois aspectos na experiência humana que precisam ser olhados com atenção, que é esse autogerenciamento e essa noção de existência. E até ele citou essa perspectiva de fé, né? Não citando necessariamente alguma religião, mas a importância de uma perspectiva de fé. Porque eu acho que tudo que está acontecendo na sociedade está colocando em xeque todas as nossas estruturas. E aí, na chamada do vídeo de hoje, eu fiz uma provocação. Eu falei, olha, talvez todos nós, em menor ou maior escala, estamos em luto. Né? Em alguma área da nossa vida, onde nós aprendemos, nos adaptamos com alguns tipos de padrões, seja de valores, seja estrutural, e quando isso nos é tirado, né, seja profissional, seja relacional, em várias áreas, aí teria que citar várias aqui, né, eu acho que nós estamos vivendo um luto. Né? A gente teve uma conversa anterior, eu comentei isso com você, eu sinto que nós estamos vivendo um luto generalizado. Né? Um luto da religiosidade, onde tínhamos a religião como mediação, a igreja, o templo, e agora não temos esse mediador, é cada um com a sua experiência e perspectiva de fé. Temos os cultos online, mas esses dias eu estava vendo a transmissão do nosso culto. A quantidade de visualizações é muito alta. Agora, a quantidade de pessoas que permanecem assistindo é muito baixa. Porque eu posso desligar a hora que eu quero. Né? E eu vou fazer outra coisa. Se eu estou na igreja, eu assisto o culto inteiro. Tem alguns que não conseguem, mas tudo bem. Né? E aí tem essa religiosidade que também está em luto, e as pessoas estão tendo que lidar com isso. Né? Luto de algumas ideias, de alguns valores, luto cultural, mas eu diria que a humanidade ela está de luto desde quando começou. E eu gostaria que você voltasse nesse pontinho, porque eu tenho a sensação de que, assim, a sensação não, a clareza, de que nós estamos em luto desde Adão. E eu acho que muitas pessoas estão ainda no processo da negação da perda, na negação daquele rompimento desse processo relacional com Deus. E estamos ainda batendo cabeça desse processo de luto até chegar na aceitação que, para mim, é na representatividade de Cristo. Né? Como que você enxerga isso nesses 3 minutinhos? Aliás, foi nessa conversa, né, que eu trouxe essa questão lá de Jesus na cruz, desse resgate aí. Eu creio, né, muito rápido, né, que não dá, é um assunto muito profundo, mas que não dá para a gente se aprofundar, mas é exatamente isso. Eu penso assim, até Adão, né, imagina ele sendo expulso e saindo do paraíso e ele começar a lidar com a morte. Para ele, foi a primeira negação dele, tipo, como agora isso morre? Como essa flor morre? Não morria antes. Né? Como murcha? Como aquele animal vai matar o outro para comer? Como assim? Né? Não existia antes. Então, eu acho que todos nós, né, menor grau, maior grau, nós estamos... Todo mundo perdeu alguma coisa, né? Todo mundo. Se tem alguém que está muito bem, sei lá, perdeu pelo menos o seu conforto, o seu direito de ir e vir, todo mundo perdeu alguma coisa. E aí, quando a gente perde, começam os questionamentos, né? Porque também pela religiosidade, a gente tem aí um Deus que nos imuniza de tudo, né? Da doença, nos imuniza da morte, nos imuniza de perdas. E aí, quando a gente começa a perder, a gente começa a questionar. Né? Porque essa religiosidade nos fala, não, você é ungido, separado e nada vai acontecer com você. E quando acontece? Né? Então, e aí eu acho que vem essa inconformidade que é a negação.
né? E como que eu sirvo a esse Deus e essa doença chegou na minha casa, né? A gente tem amigos dentro da igreja que nessa pandemia perderam pai, perderam mãe, né? Tem um rapaz na nossa igreja que uma semana ele perdeu o pai, 5 dias depois ele perdeu a mãe, né? E como você pode validar uma imunidade dessa, né? Então, e é aceitável isso como ser humano? Ah, tá bom, tudo bem, acontece tudo. Não. Então vem essa inconformidade e essa negação. E eu acho que isso vai fazer parte de toda a nossa caminhada até Jesus vir nos arrebatar ou nos recolher, né? Sim. Porque aí a gente entra o estágio que a gente nunca devia ter saído, que é nessa eternidade, né? Que aí não é mais com esse corpo físico, um corpo que a gente não conhece glorificado, que eu amo também falar sobre isso, mas não dá tempo. E tá um segundo mas momento. que aí sim, esse corpo glorificado, ele entra em conformidade com esse Espírito eterno. E aí não tem mais confronto, né? Porque o confronto é dessa morte física com esse Espírito eterno, que aí eles vão se esbarrar a todo tempo. Então, acho que a negação ela vai fazer parte de tudo, não só de uma perda física de um ente querido, de uma pessoa querida, mas ela vai fazer parte de todos os lutos e perdas da nossa vida, né? E eu acho que o importante é isso, você compreender, e para mim a diferença foi a ajuda psicológica, né? E todo esse processo, com a minha mãe, eu tive que lidar com isso tudo sozinha, demorou mais tempo e foi mais difícil. Com a perda dos meus 2 tios e do meu cunhado, que também foi uma questão de estrutura que foi mexida, eu tive a sua ajuda, que foi uma ajuda psicológica. Então foi alguém para me balizar, e isso fez toda a diferença nesses lutos desse período. Sim, e aí eu ia pedir para você concluir justamente, você já introduziu, né, porque a gente, acho que o Instagram já vai derrubar a gente, já vai dar 1 hora. Esse 1 minutinho, o que a gente diz para quem está nesse processo de luto, né, seja estando, né, ou sendo enlutado, ou convivendo com alguém que está em luto? Para o enlutado eu diria, viva o luto. Viva os processos, não se culpe. Se quiser questionar Deus, questione. Se quiser brigar, né, sei lá, briga, passe por esses processos. Porque se você não passar, eles vão retomar na sua vida. E peça ajuda. Peça ajuda do seu pastor, do irmão que você sabe que vai orar por você, que não vai te julgar nesse momento. E peça uma ajuda psicológica cristã, né? Porque vai ter a mesma linha aí de pensamento. E para quem acompanha o enlutado, empatia. Né? Veja o outro sobre a perspectiva do outro, né? Não sobre a sua, mas sobre a perspectiva do outro. A gente está num momento que a gente não pode abraçar, estar junto, mas de uma forma, pergunte para as pessoas. Tem acontecido isso com algumas pessoas, eu tenho perguntado, nesse momento de luto, nessa pandemia, eu tenho falado, você tem dinheiro para enterrar o seu pai? Porque senão a gente vai levantar. Porque é um momento econômico difícil. Então, às vezes a pessoa não tem dinheiro. Seu pai era arrimo da família. Você tem alimento dentro da sua casa. Então, acho que é hora da igreja ser igreja de verdade, com amor prático. Né? Não com Deus te abençoe e vá, mas com amor prático. Então, a quem acompanha o enlutado tem amor prático. Seja cristão. Era isso que Cristo faria. Né? Seria isso. Perfeito, né? Não tenho nada a acrescentar, eu acho que é isso. Eu diria para as pessoas se prepararem para o novo, se prepararem, vivenciar esse processo, porque estando dentro de casa agora nós estamos enlutados em menor ou maior escala, seja porque perdemos alguém numa questão realmente real, física, ou seja por esse sistema que rege o mundo. Nós estamos em luto. Eu acho que tem algo para frente. E a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. E aí eu volto para o começo da nossa conversa. A perspectiva de Deus. Olhar para a vida pela perspectiva de Deus vai me dar um outro sentido para a existência. Né? E eu acho que isso vai balizar um pouco a nossa caminhada nessa terra. Nena, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Foi algo rico. Queria dar um abraço no pessoal que está se acompanhando aí, seus alunos. Alunos, eu que agradeço todo o carinho, toda a confiança que você sempre teve aí comigo. E quem quiser também mandar sugestão, né? Se nesse tema quiser falar mais algo que a gente aborde, outras coisas, que tem muita coisa para ser falada. E aí agradeço aí todo mundo que compareceu aí. Obrigado de coração. Pessoal, muito obrigado. Logo depois, isso aqui vai estar no YouTube também, tanto no meu canal como no canal da Nena.
tá ok? E aí, quem tiver perguntas que a gente não conseguir responder, a gente responde lá, tá bom? Um abraço a todos, obrigado.